Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje vamos para a nossa terceira posição no nosso top 5 dos piores vídeos que as testemunhas de Jeová lançaram esse ano. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, claro, se você puder e quiser. Vamos lá para a nossa terceira posição. Eu nasci no Congo. Eu e minha família tivemos que fugir porque estava acontecendo uma guerra. Uma coisa que eu lembro bem é que enquanto a gente fugia, dava para ouvir o som de bombas e de tiros atrás de nós. Dava para ouvir pessoas gritando também. Todos os dias, sempre que íamos fazer alguma coisa, a gente ficava com medo. A gente não sabia se ia sobreviver. Só eu e minha mãe sobrevivemos. E aí, nós dois fomos para Ruanda. Como eu cresci num campo de refugiados, posso dizer que a vida lá não era fácil. O mais difícil era ver as pessoas passando fome. E, como eu não tinha um irmão mais velho para me proteger, as crianças do campo se juntavam para bater em mim. Então, esse é o Maobi Vianney, espero que eu esteja falando o nome dele corretamente. E essa experiência, minha gente, está no broadcasting de março de 2022, sim, né? A gente já conhece essa tropa, né? A tropa do pessoal que passou por coisas terríveis e em algum momento vai se tornar testemunha de Jeová. Sim, nós sabemos, né? Que esse vai ser o rumo da história. Mas eu selecionei esse vídeo aqui para mostrar como as testemunhas de Jeová, elas realmente vão para cima de pessoas em situações vulneráveis. Você vê que esse rapaz, ele estava numa situação de guerra, depois foi viver num campo de refugiados. Então, sim, é a pessoa perfeita para ser vítima de um grupo de controle mental, como as testemunhas de Jeová. Inclusive, né, peço desculpa aí pelas piadinhas, eu peço desculpas ao Maombi. As piadinhas que ocorrerão nesse vídeo não é contra esse jovem, não é contra ele, e sim contra essa organização que pega uma experiência tão traumática como essa e usa para fazer uma propaganda, né, para deixar outras pessoas sob o controle delas. Então as piadas não serão né, direcionadas a eles, sim a manipulação barata que eles fazem com a história desse rapaz. Por isso, eu me senti indefeso. Mas mesmo com todo esse sofrimento, eu sabia que existia um Deus que se importava com as pessoas. Então, eu comecei a orar a Deus. E eu comecei a ir na igreja católica para tentar encontrar ele. Quando eu tinha 7 anos, eu conversei com 2 mulheres. Depois eu descobri que elas eram testemunhas de Jeová, mas elas tinham um sorriso tão bonito e elas estavam com a Bíblia nas mãos. É uma cilada, Bíblia. E elas me deram um folheto sobre o paraíso. Eu aprendi que existe uma esperança para o futuro. Algo bom vai acontecer e que a vida tem um significado. Isso me deixou muito feliz. Daí, eu encontrei uma criança com um livro das Testemunhas de Jeová. Pois é, minha gente, isso era o quê? Não é mesmo? Pois é, menino tava aí, encontrou 2 testemunhas de Jeová muito sorridentes, né? Como eu falei, elas realmente, obviamente, vão para cima de pessoas. Não é nem que as testemunhas de Jeová, digo as pessoas, né? Os irmãos, assim, do Salão do Reino que vão pregar e tal. Não é que elas tenham consciência de que as seitas precisam de pessoas vulneráveis, né? Para poder entrarem ali. Mas não é que elas tenham essa consciência, mas na mente delas, elas estão, assim, ajudando a pessoa a sair de uma situação ruim e ter uma esperança para o futuro, né? Então, foi isso que aconteceu com esse jovem. Aí agora ele encontrou crianças com o livro das Testemunhas de Jeová e vamos ver o que foi que o Maombi descobriu. Vi o texto de Êxodo 20, versículo 4, que diz que a gente não pode adorar outros deuses.
quando eu li esse texto, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado e, mais que isso, eu fiquei decepcionado comigo mesmo, porque eu descobri que eu estava fazendo algo errado. Eu não estava adorando o Deus verdadeiro. Depois disso, eu saí da Igreja Católica. Eu orei para Deus. Orei pedindo ajuda para encontrar as testemunhas de Jeová, encontrar um salão do reino. Daí, eu fui na reunião. Eu fui na minha primeira reunião. A união entre o povo de Deus me deixou impressionado. Claro que te deixou impressionado, né, garoto? Quem quer pegar passarinho não de show. Isso aí se chama love bombing ou bombardeio de amor, né? É uma técnica muito comum das seitas, que é quando você entra ali, você só vai ver as coisas legais. Inclusive, nós somos instruídos, quando virem pessoas novas no salão, vão cumprimentar, vão falar com a pessoa, né? Porque a gente tem que ser muito cordial com quem está chegando, porque é uma forma da gente mostrar, né, nosso amor, etc. Mas não é assim, tá, gente? É tudo planejado, é tudo estudado. De novo, né? Como eu falei, as testemunhas de Jeová elas talvez não tenham nem noção. Talvez algumas tenham, mas não sei. Mas elas, a maioria, eu acho que não tem noção, né, de que eles são treinados com essas técnicas para atrair pessoas, né, que são usadas também em outros tipos de seitas. E aí o rapaz ficou, né, desnorteado, porque na Igreja Católica ele sempre tem que dar uma batida na Igreja Católica, né, por adorar imagens e tal, por usar imagem na adoração. E aí ele orou para encontrar uma testemunha de Jeová, né? E o que é que vai acontecer? No final, todo mundo veio me abraçar. Nunca me senti tão amado. Mas o melhor ainda, é que voltei para casa sabendo que o nome de Deus é Jeová. Que nome especial! Esse nome me deu força e alegria. Não, menino, tá? O nome de Deus, né? Primeiramente de que Deus, né? Porque existem vários deuses, mas esse Deus aí, né, judaico-cristão, que as pessoas de países, né, como o Brasil, Estados Unidos e tal, países de maioria de religião cristãs, acreditam, né, ser o Deus verdadeiro. Mas, enfim, essa pronúncia aí, Jeová, ela é uma mistura, né, uma forma de fazer com que o tetagrama lá, que era o nome de, né, que significava o nome de Deus ali no hebraico e tal, de ser mais fácil de pronunciar. Muitos historiadores escolásticos e tal, eles agora concordam que uma pronúncia aproximada, né, do nome real desse Deus aí seria Yahweh e não Jeová. Mas, né, as testemunhas de Jeová disseram que isso é uma forma, né, a forma mais conhecida, então nós vamos manter o nome. Mas aí eu não entendo por que eles fazem tanta coisa com esse negócio do nome de Deus. Você tem que saber qual é o nome de Deus. Quando você conhece, né, Jeová, você pode ter uma relação pessoal com ele, porque aí você já conhece o nome, etc. Mas por que tanta ênfase, então, no nome que é só uma tradução modificada, né, do que seria o nome original do Deus verdadeiro? Porque se o nome é tão importante, então tinha que dar o nome certo, né? Eles tinham já que usar testemunhas de Yahweh desde sempre. Mas enfim, né, minha gente? É como eu digo, quando você faz parte de uma seita, né? Quando você está na liderança de uma seita, você tem que inventar abobrinha para poder, né, cobrir os traços daquilo que não tá aí tão correto, né? Você tem que inventar desculpas, né? Porque ao mesmo tempo que eles dizem o nome de Deus é super importante, não, nós vamos manter a tradução errada porque, né, é a mais conhecida, né? Realmente faz muito sentido, tá, Torre de Vigia? Quando eu comecei a usar o nome de Jeová, quando eu comecei a orar para Jeová, ele se tornou real para mim. Se tornou o irmão que eu não tinha. Se tornou mais que isso, porque na primeira vez que eu orei para Jeová, no mesmo dia, todas aquelas crianças que me batiam agora queriam ser meus amigos, e isso só um dia depois da minha primeira reunião. Jeová não interferiu para os meninos pararem de bater nele, né? Só até ele ir para o salão do reino
que a coisa mudou. Nossa, que interessante, que incrível, né? Porque Jeová podia ter parado a guerra, né? Que fez com que a família dele fosse viver num campo de refugiados. Jeová podia ter feito um monte de coisa. Mas não. Tinha que esperar ele ir para o salão e orar usando, né, o nome mal traduzido dele. Que coisa bizarra, gente. Sinceramente, viu? Senti Jeová me protegendo como uma muralha. Jeová se tornou o meu resgatador. Naquele momento, eu soube que Ele era o meu Deus. Eu nunca, jamais ia abandonar a Jeová. Eu ia viver para servir a Ele. E viveu mesmo, né? Tanto que agora ele trabalha no Betel dos Estados Unidos. E o que é interessante também, essas experiências sempre vêm de betelitas, né? Ou pessoas assim que vivem lá dentro, que também deve cortar um dobrado, tá? Porque eu não acho que a vida de um betelita deve ser muito fácil, não. Você imagina trabalhar para Tony Morris, eu digo, pessoal que trabalha no Betel dos Estados Unidos, né? Porque existem vários betéis no mundo, mas eu tenho certeza que em todos eles deve rolar como é que se diz, gente? Perseguição com alguns, sabe? Sempre tem a pessoa que é o líder, né? O que é o coordenador, o pessoal que tá nos cargos mais altos. Eu tenho certeza que deve rolar muita humilhação. Só que como a pessoa tá lá dentro, né? Ela não vê que aquilo é um problema, que ela tá sofrendo abuso, né? Laboral, entre aspas, né? Porque eles não ganham nem salário, mas enfim. A pessoa tá tão feliz, né, de estar nesse negócio aí. Esse rapaz, se você olhar pra cara dele, gente, tá gritando problema mental, assim, sério mesmo. Tá gritando que ele tem problemas mentais, e isso é muito triste, saber que uma pessoa que passou por tanto trauma ainda entrou numa seita para passar por mais trauma ainda, né? Porque é isso que a seita dá pra gente. É mais trauma. Mesmo que ele esteja aí contente, né, chorando aqui nessa entrevista, que aliás, pra quê, né? Pra que mostrar o irmão chorando na entrevista? Tipo assim, é ridículo, é bizarro e totalmente desnecessário. Mas enfim, né, ele não tem consciência, talvez, de que muita coisa que ele passa lá dentro, que eu tenho certeza que deve passar, como eu falei, se nas congregações, né, já rola esse tipo de coisa, né, quem é ancião, etc, etc, né, faz às vezes coisa errada e não acontece nada. Então você imagina em Betel como é que não deve ser, né, com certeza. Mas enfim, ele tá aí contente, coitado, achando que ele tá, né, no caminho certo e que ele vai viver num paraíso na terra aqui, gastando a juventude dele trabalhando de graça para essa empresa, né? É triste demais. Em 2011, a gente acabou se mudando para os Estados Unidos. Daí eu perguntei para uma senhora se ela conhecia alguma testemunha de Jeová. Ela disse que conhecia sim. E daí, com a ajuda dela, eu consegui reencontrar os meus irmãos e irmãs. Em 2012, eu me batizei. Agora sim, eu era uma testemunha de Jeová de verdade. E logo depois que eu me batizei, começaram a chegar mais refugiados no país. Eu sabia o que eles tinham enfrentado. Eu sabia porque eu também tinha passado por isso. Jeová me deu o privilégio de consolar essas pessoas. Jeová te deu o privilégio de atrair mais pessoas vulneráveis para uma seita. Que maravilha! Eu passei por muito sofrimento. Mas agora, depois de tudo que Jeová fez por mim, Ele me tirou da escuridão e me trouxe para a luz. Foi como se Ele me tirasse de um buraco, dizendo: Filho, eu estou com você. Quando você serve a Jeová, quando faz dele a sua salvação, aí você vê quem Jeová realmente é. Pois é, né? Agora, qual a diferença, né, desse vídeo, um vídeo produzido aí por outras religiões, né, com pessoas também que saíram de situações terríveis e encontraram a luz por causa daquela religião? Não tem diferença nenhuma, gente. Nenhuma, né? Mas
Como é que a gente vai saber, então, que realmente, efetivamente, as Testemunhas de Jeová são a religião verdadeira se não tem diferença, né, de um vídeo que eles produzem, né, desse tipo aí? Não precisa nem longe. Você pegar o pessoal daquele Manassés que vende a canetinha no ônibus, se você ouvir uma história daquela, já é muito parecida com a desse rapaz. Não com os mesmos problemas, né? No caso ali é uma questão de dependência química e tal, e aqui é uma questão de guerra. Não estou dizendo que é o mesmo tipo de trauma, mas são pessoas que passaram por muita dificuldade e, né, conseguiram reverter esse quadro graças àquela religião. Então, né, qual é a diferença? Mas enfim, minha gente, esse foi o nosso terceiro lugar. Fiquem ligados para os próximos lugares, tá? A gente vai agora para o número 2 e a gente tá chegando quase no número 1. Vamos ver, tentem adivinhar nos comentários qual você acha que vai ser o vídeo número 1 na nossa escala, né? Dos piores do ano. Que, assim, é tudo ruim, mas sempre tem uns que se destacam pela quantidade de bosta. Mas enfim, um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.